Elemental Fitness, a academia que pensa em sua saúde em primeiro lugar. Musculação, personal training, avaliação física, treinamento funcional, jiu-jitsu e muito mais, você encontra aqui. Venha treinar e se exercitar com a gente. Rua Alex Farholtz, número 99, Centro. Pomerode Automóveis, aqui você encontra as melhores opções em veículos. Confira nossa oferta. Corolla 2.0 AT 2017, branca, central multimídia, câmbio borboleta, piloto automático por apenas R$ 85.800. Venha conhecer a nossa loja. Rua 15 de Novembro, 2557. Fone 3387-2144. Pomerciclos, bicicletas e oficina. Aqui você encontra as melhores marcas de bikes para todos os tipos de atividade. Peças, acessórios e o melhor serviço de manutenção para a sua bicicleta é na Pomerciclos. Conheça toda a nossa linha em nossas lojas. Rua Carl Ginter, 130 Centro. Fone 3387-2961 e 3387-5126. Olá, você amigo internauta, espectador do Jornal de Pomerode na internet e nas redes sociais. Está no ar mais um programa Contra-Ataque aqui no Facebook do Jornal de Pomerode. Esse bate-papo esportivo semanal com personalidades de Pomerode e também da região. O esporte aí sendo bastante divulgado também aqui no Facebook do JP, aqui na TV. JP, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência de toda sexta-feira. Você acompanhando tudo aqui nas redes sociais, principalmente aqui no Facebook do Jornal de Pomerode. E hoje eu tenho a honra de receber aqui no programa Contra-Ataque simplesmente uma lenda viva do esporte pomerodense, meu amigo Valdemar Wisner, que tem uma vivência aí muito grande em âmbito esportivo, conhece tudo de esporte aqui da nossa cidade. Por quê? Porque ele vivenciou tudo isso e de maneira bastante contundente, né? Vivenciou jogos abertos, foi aí um dos fundadores também da CME de Pomerode, da Liga Pomerodense de Desportes, vivenciou muitas passagens legais do esporte pomerodense, por isso eu fiz questão de trazer nesse programa Contra-Ataque especial o seu Valdemar Wisner. Valdemar, muito obrigado pela sua presença aqui no programa Contra-Ataque. Olha, Bob, é uma alegria poder estar aqui conversando contigo. Você que também vivencia o esporte de Pomerode, né? Vamos dizer assim, as 24 horas por dia. Praticamente, né? E vem fazendo tudo o que é possível para que o desporto na nossa cidade e também na nossa região cresça cada dia, né? A gente, eu acho que enquanto imprensa, né, nesse nosso papel de divulgar as informações, a gente precisa também fomentar essa questão do esporte para levar cada vez mais e mais pessoas e o que o senhor fez também durante todos esses anos, né, dentro das suas funções, levando o esporte da melhor maneira possível. Para nós é uma satisfação poder conversar contigo, com os teus espectadores, né? E vamos ver aí o que a gente pode contar aí. Com certeza, história não vai faltar, né? Com certeza. Para quem não sabe, lógico, o seu Valdemar, ele é professor, né? Formado aí em letras, tem pós-graduação também, mas devido aí a toda essa questão esportiva, ele também aí é formado em educação física. Daqui a pouco a gente vai entrar nesse assunto, né? Até porque ele tem essa vivência aí bastante grande. O esporte, seu Valdemar, ele sempre esteve presente na sua infância, na sua adolescência, ou isso começou um pouco mais tarde? Conta aí para os nossos internautas, como é que o senhor conheceu o esporte? Bem, como qualquer garoto da época, a minha primeira participação foi aqui no estádio Hermann Weg, do Floresta. Primeiro, quando garoto, assistindo aos jogos e depois também treinando no Floresta e jogando na equipe juvenil, onde nós tínhamos na época uma equipe muito boa na década de 70, meados da década de 70, e chegamos a ser campeão regional, na época ainda pela Liga de Blumenau, a LBF. Também o Floresta disputava campeonatos regionais com equipes de Blumenau, Gaspar, Benedito Novo, Ascurra, Indaial, né? Na época esses campeonatos eram gerenciados pela Liga Blumenauense, né? Sim, ela que coordenava. Uhum. E havia, na época, o aspirante e o titular. Então, eu
joguei mais no aspirante, o Floresta, com vários jogadores bons na época, né? O Floresta conquistou vários títulos também no aspirante. No titular eu cheguei a jogar muito pouco, mas também na época do Floresta há uma situação que as chuteiras não eram como hoje, que cada jogador tinha a sua chuteira com a sua marca predileta. O Floresta tinha uma pessoa responsável, o seu Schroeder, e o Floresta tinha uns 3 sacos grandes de estopa com chuteiras, que o seu Schroeder, durante a semana, passava um óleo, né, para a chuteira ficar bem macia. Aí as chuteiras eram fabricadas na indústria de calçados aqui em Pomerode. Então era o produto pomerodense. Exatamente. E aos domingos, então, elas vinham lá e cada um escolhia, na hora, a chuteira. E eu lembro que eu tinha um pé maior e o Vitor Guedes, nós sempre disputávamos praticamente a mesma chuteira. Só tinha uma daquele tamanho, né? E como eu jogava no aspirante, às vezes eu tinha que sair no segundo tempo, às vezes mais cedo, porque o Vitor também precisava da chuteira depois para o titular. Então era briga aí pela chuteira de vocês, né? Que número que o senhor calça? 42. 42, né? Então era aquela briga, mas lógico, uma briga saudável. É interessante isso, né? Essa questão da chuteira, que todos não tinham uma chuteira padrão, só apenas escolhiam o seu número, né? Isso era na década de 70, né? Esse é o verdadeiro futebol raiz, né, seu Valdemar? Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor comentou aí do aspirante. Hoje em dia, o senhor acha que falta, caberia novamente essa categoria aspirante aí no campeonato da LPD? Qual que é a sua opinião com relação a isso? Olha, eu sou saudosista e brigaria todos os dias para voltar. Mas, entendendo o lado dos dirigentes, eles é que alegam que é muito difícil já fazer, vamos dizer, a equipe principal e ainda a equipe aspirante. Mas seria importantíssimo. Nós temos as categorias de base, mas é diferente. Hoje também, muitos jogadores da categoria principal vêm de cidades vizinhas e já recebem uma ajuda de custo, né? E o aspirante, ele sempre estava à disposição, então a gente sabia que aos domingos o almoço já era lá pelas 11 horas, porque a partir do meio-dia nós íamos para o centro, porque já precisava pegar o ônibus ou a condução que nos levaria até o estádio onde a gente jogaria. Até porque vocês faziam jogos regionais em diferentes cidades, né? Gaspar, Blumenau lá no bairro Garcia, né? E vários bairros, e Benedito Novo, né? Então, Rio dos Cedros e Indaial, então realmente a gente precisava sair cedo. Era importante. Hoje, infelizmente, os dirigentes dizem que não é mais possível. Não tem mais pessoas voluntárias para jogar no aspirante e também não tem pessoas para coordenar as equipes aspirantes, né? Talvez seja por isso que as competições comunitárias são tão fortes na nossa cidade. Né? Sim, porque envolve as pessoas locais, vamos dizer, os jogadores locais, e os seus familiares vão prestigiar e, claro, o apelo é bem maior, né? Nesse meio tempo, o senhor já atuava como professor também, né? Eu comecei como professor em 73, né? Estreiei aqui em Pomerode, no Colégio José Bonifácio, em 73. Mas lecionei aqui em Pomerode, no Dr. Blumenau, depois também lecionei na rede municipal, no Almirante Barroso, no Curto Brandes, Duque de Caxias, né? Também tive passagens em Blumenau, no Colégio Sagrado Família, Pedro II, e tive também uma passagem como professor colaborador da FURB, na disciplina de inglês instrumental. Né? Tem ideia de quantos alunos passaram pelas suas mãos? Olha, é impossível, né? Mas muitos de quem está nos acompanhando, com certeza teve aula com o senhor, né? Tivemos uma convivência muito boa durante décadas, né? E foi muito bom.
Até que chegou o ano de 1977, que, como o senhor mesmo afirma, foi um divisor de águas em âmbito esportivo para Pomerode. Mas isso, Valdemar, é assunto para o próximo bloco. A gente vai conversar aí sobre por que Pomerode se tornou aí esse divisor de águas no ano de 1977, porque o esporte aí teve esse boom nesse ano, aqui no programa Contra-Ataque, que volta depois do intervalo, a gente falando aí de muito esporte aqui na TV JP, aproximando o esporte de você. Elemental Fitness, a academia que pensa em sua saúde em primeiro lugar. Musculação, personal training, avaliação física, treinamento funcional, jiu-jitsu e muito mais, você encontra aqui. Venha treinar e se exercitar com a gente. Rua Alex Farholtz, número 99, Centro. Pomerode Automóveis, aqui você encontra as melhores opções em veículos. Confira nossa oferta. Corolla 2.0 AT 2017, branca, central multimídia, câmbio borboleta, piloto automático por apenas R$ 85.800. Venha conhecer a nossa loja. Rua 15 de Novembro, 2557. Fone 3387-2144. Pomerciclos, bicicletas e oficina. Aqui você encontra as melhores marcas de bikes para todos os tipos de atividade. Peças, acessórios e o melhor serviço de manutenção para a sua bicicleta é na Pomerciclos. Conheça toda a nossa linha em nossas lojas. Rua Carl Ginter, 130 Centro. Fone 3387-2961 e 3387-5126. Estamos de volta, esse é o programa Contra-Ataque aqui na TV JP, aproximando o esporte de você. Esse bate-papo esportivo semanal com personalidades de Pomerode e também da região. Hoje um programa muito especial, hoje a gente falando com o Valdemar Wisner, ele que é uma lenda viva do esporte pomerodense, falando aí sobre a sua trajetória e suas vivências dentro do âmbito esportivo. A gente terminou o bloco anterior falando aí, dando uma pincelada sobre o ano de 1977. Por que ele foi tão importante? O que aconteceu nesse ano aí de tão importante que foi esse divisor de águas para o esporte pomerodense? Para o nosso município, 77 é uma marca, porque foi criada oficialmente a Comissão Municipal de Esportes, a nossa conhecida CME. E aí a administração municipal pediu para que eu fosse o presidente e tive várias pessoas, não vou citar aqui todas, né? Várias pessoas que se dedicaram muito e que compuseram a diretoria. E aí, como fazer para Pomerode participar dos Jogos Abertos, dos eventos que eram promovidos pelo governo do estado? Esse era o principal intuito, né? Sim. De colocar Pomerode nesse cenário esportivo estadual, né? Exatamente. Aí a administração pediu para eu encabeçar. Eu trabalhava em Blumenau, aí pedi minha demissão em Blumenau e a partir de maio de 77 eu fui contratado como professor pela prefeitura de Pomerode. Aí tive que fazer um estágio de uma semana em Blumenau, com o Ramiro Ridiger, que era vice-prefeito e presidente da CME de Blumenau, e com toda a sua equipe. E naquele estágio, Blumenau ofereceu tudo como eles faziam, as reuniões semanais que eles faziam com os técnicos, com os coordenadores, conheceu o alojamento de Blumenau, porque Blumenau tinha construído um alojamento muito grande, porque recebia vários atletas, vários técnicos, e também coincidiu que Blumenau tinha o curso de educação física. E o diretor do curso de Educação Física também fazia parte da diretoria da CME de Blumenau, que era o professor Lorival Beckhauser. Então, toda essa estrutura, digamos, eles tinham à disposição para saber como é que funcionava, né? Isso. E Blumenau vinha conquistando, né, vários títulos, Jogos Abertos. Tinha hegemonia naquela época. Exatamente. Né? E Blumenau tinha também uma estrutura de base muito forte, né, de clubes, e, enfim.
E aí, durante aquela semana de estágio, conhecendo documentação, a parte administrativa, a parte burocrática e tudo mais, esse professor veio falar comigo e disse, eu quero fazer um convite para você. Eu disse, mas que convite é esse? Ele disse, eu quero que você faça o ingresso no curso de Educação Física, porque senão vocês vão ter muita dificuldade em Pomerode, porque você precisa ter noção administrativa, noção de gestão, de eventos, coordenação, regulamentos, e precisa conhecer as modalidades, as regras. Tudo bem, como eu já era formado em letras, eu não precisei fazer vestibular e consegui o ingresso. Ficou bem mais fácil, né? Sim. Aí a minha esposa, que tinha feito um semestre de letras, ela também conseguiu a transferência para o curso de Educação Física. Então, nós fazíamos o curso junto. E outros presidentes de CMEs da região, eu lembro de Indaial, de Timbó, de Gaspar, de Ilhota, também estavam frequentando o curso de Educação Física, todos nós buscando o aprimoramento, o aperfeiçoamento para bem gerir, comandar a CME. A CME eram tudo cargos voluntários. Muitos técnicos eram voluntários, né? E isso, então, fez com que Pomerode sempre procurou se espelhar no que Blumenau fazia em termos de jogos abertos e também em termos da estrutura de base. Blumenau tinha os Jogos da Primavera. O que aconteceu em 77 com a criação da Comissão Municipal de Esportes? Pomerode também criou, em 77, a sua primeira edição dos Jogos Estudantis de Pomerode. Exatamente, que é um marco, né? Os jogos estudantis aí que reúnem os alunos, né, da rede de educação da nossa cidade e de maneira ininterrupta. Acho que é isso que é o mais importante, né, seu Valdemar? E nós, de 77 para cá, a Pomerode todo ano conseguiu promover, realizar os Jogos Estudantis, que é a maior competição, né, poliesportiva entre os estudantes de Pomerode, envolvendo todas as escolas sediadas no município de Pomerode. E isso fez também com que muitos estudantes de Pomerode tiveram oportunidade de representar o município em eventos regionais, em eventos estaduais, nacionais, e inclusive internacionais. Acho que até para o senhor deve ter sido um orgulho, porque como professor, né, unir as suas duas paixões num evento esportivo, acho que deve ter sido maravilhoso, né? E a administração, na época, criou o slogan dos Jogos Estudantis, que dizia o seguinte: este é o verdadeiro esporte. Agrada aos olhos, a quem assiste, né, e educa a mente. Então, já havia uma preocupação também com a educação esportiva. E muitos jovens, vamos dizer assim, muitos alunos atletas tiveram oportunidade de conhecer outras cidades, outros estados, competiram em jogos escolares brasileiros, em competições internacionais, e que surgiram ali pela primeira participação nos Jogos Estudantis. Ali é plantada, na verdade, a sementinha, né, do esporte nessas crianças, nesses adolescentes, né? E isso fez também com que a educação de Pomerode evoluísse muito na área de educação física. Uhum. Pomerode começou a trazer professores de educação física, e esses professores dão todo, vamos dizer, o suporte para que a criança, o aluno atleta, depois possa se especializar numa modalidade esportiva, numa prova de atletismo, né? Ou seja, a criação da CME, da Comissão Municipal de Esportes, abriu um leque de oportunidades muito grande, né? Tanto no âmbito do rendimento, mas também como no âmbito escolar, né? Com a criação aí dos jogos dos jogos estudantis, as quais aí vocês que gerenciavam através da CME, né? E ajudou muito na formação, né, da personalidade daquela criança, daquele aluno atleta. Tanto é que em 77
Quem esteve no Floresta naquele ano, o Floresta conseguiu 2 títulos no mesmo ano. E praticamente com todos os jogadores no futebol, né, falando, com todos os jogadores morando em Pomerode ou ser de Pomerode. Vieram talvez 2 ou 3 atletas de fora para compor a equipe. E também começou a surgir o futsal. Como Pomerode não tinha ginásio coberto, era o único município aqui, né, que não possuía esse equipamento esportivo para jogar com um dia de sol, de chuva. Eu lembro que o professor Djalma começou um trabalho de basquete escolar e também de vôlei pela CME, principalmente vôlei feminino e masculino. E, em certa ocasião, nós recebemos a equipe de Brusque para jogar no Clube Pomerode, em quadra de cimento áspero, e as nossas bolas eram bolas ainda com costura. Quando o Brusque, que é o berço do futebol, do vôlei e tudo, já havia no Bandeirantes, na colina lá no Bandeirantes, a quadra coberta, e já contava com bolas, né, sem costura, e bem mais leves, né, impermeáveis. E, por nosso azar, no sábado à tarde, deu uma chuvinha em Pomerode, e aí, agora tivemos que parar o jogo, aí melhorou o tempo, pegamos panos, vassouras, varremos, tiramos a água da quadra e continuamos o jogo. E para nós, na época, era muito importante fazer amistosos, tanto no futsal, principalmente, mas no vôlei também, mas principalmente no futsal, porque nas outras cidades eles tinham um ginásio coberto, o piso de madeira. E muitas vezes nós fomos treinar em Indaial às 10 horas da noite, ou em Jaraguá, para nós podermos treinar em piso de madeira, porque nos jogos abertos... Era piso de madeira, era tudo para movimentar a equipe. Exatamente. Né? E o próprio calçado, né, o tênis, em quadra áspera, normalmente se jogava com quichute, e em piso de madeira, em ginásio coberto, não era permitido o uso de quichute. Então, era um solado diferente, um tênis diferente para a prática, principalmente do salonismo e também do vôlei, né? Tá certo. A gente está conversando aí com o Valdemar Wisner, foi ele falando aí sobre a sua trajetória, as suas vivências dentro do esporte pomerodense. A gente vai para mais um rápido intervalo e, na sequência, a gente volta com mais bate-papo aqui no programa Contra-Ataque, aqui na TV JP, aproximando o esporte de você. Elemental Fitness, a academia que pensa em sua saúde em primeiro lugar. Musculação, personal training, avaliação física, treinamento funcional, jiu-jitsu e muito mais, você encontra aqui. Venha treinar e se exercitar com a gente. Rua Alex Farholtz, número 99, Centro. Pomerode Automóveis, aqui você encontra as melhores opções em veículos. Confira nossa oferta. Corolla 2.0 AT 2017, branca, central multimídia, câmbio borboleta, piloto automático, por apenas R$ 85.800. Venha conhecer a nossa loja. Rua 15 de Novembro, 2557. Fone 3387-2144. Pomerciclos, bicicletas e oficina. Aqui você encontra as melhores marcas de bikes para todos os tipos de atividade. Peças, acessórios e o melhor serviço de manutenção para a sua bicicleta é na Pomerciclos. Conheça toda a nossa linha em nossas lojas. Rua Carl Ginter, 130 Centro. Fone 3387-2961 e 3387-5126. Estamos de volta, programa Contra-Ataque aqui na TV JP, aproximando o esporte de você. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência de toda sexta-feira.
Toda semana um convidado, toda semana a gente falando de esporte aqui no Facebook do Jornal de Pomerode. Hoje, Valdemar Wisner, o entusiasta do esporte pomerodense, com uma vivência fantástica dentro das diversas modalidades. A gente encerrou o bloco anterior falando do ano de 1977, que também foi importante por uma modalidade que já deu muitas alegrias e também orgulho, né, para a nossa cidade, que é a modalidade do ciclismo, que também surgiu, coincidentemente, naquele ano, né, seu Valdemar? O ciclismo foi muito importante para a CME e que tornou o município, vamos dizer assim, conhecido no estado, fora do estado, internacionalmente, porque no ciclismo nós promovemos, também foi criada a Federação Catarinense de Ciclismo, coincidentemente, nesse ano, e Pomerode sediou pela primeira vez uma prova ciclística promovida pela Federação Catarinense, quando compareceram vários ciclistas de renome em Pomerode. E eu lembro que a chegada ela foi ali perto da igreja evangélica, onde nós tínhamos a antiga prefeitura, e nós tínhamos o Chapéu de Farinhas. Que era um ponto turístico da cidade, né? Isso, ponto de encontro antes de ir ao cinema ou ir para um jogo de futebol. O senhor já namorou muito lá? Alguns encontros foram marcados lá. Né? Legal. E o Chapéu de Farinhas foi uma situação diferente, porque os árbitros que vieram da federação e os estagiários do curso da FURB, na época vieram de Blumenau batedores de motos, inclusive lambretas, né? A guarda de trânsito de Blumenau veio dar um suporte muito grande a essa prova ciclística, e a imprensa que veio cobrir, todos ficaram em cima do Chapéu de Farinhas. Né? Que tinha essa plataforma que permitia isso, né? Isso. Então, Pomerode ficou muito conhecido porque todos puderam assistir à linha de chegada do alto. Então, as imagens, as fotografias e tudo ficou bem melhor do que se fosse no mesmo nível, né? Então, Pomerode foi um destaque. E eu vou só citar um ciclista, porque foram muitos ciclistas que suaram a camisa de Pomerode, honraram o nome de Pomerode. Nós tivemos também patrocinadores, mas eu só vou citar um ciclista para, de repente, pessoas mais jovens não lembrem ou não conheçam, mas Pomerode teve um ciclista que foi a 2 Olimpíadas, Los Angeles e Moscou, que foi Hans Fischer. E para mim, o maior desportista de Pomerode disparado. Sim. E veja o seguinte, talvez as pessoas podem até questionar, mas sempre foi um anseio de nós termos um busto do Hans Fischer ali no parque de eventos da Festa Pomerana. Mas as pessoas até podem dizer, mas Valdemar, você foi presidente da CME praticamente por 2 décadas e não conseguiu. Não conseguimos. Mas, se pudermos um dia, eu acredito que seja uma homenagem justíssima, e por isso que eu falo de Hans Fischer, que foi a 2 Olimpíadas e que foi assim um destaque no ciclismo. Nós tivemos tantos outros ciclistas. Eu não quero que eles fiquem magoados, mas eu não vou citar nomes, porque, com certeza, eu vou esquecer. Muitos conquistaram troféus, medalhas em jogos abertos, também os dirigentes do ciclismo. E as pessoas faziam isso de forma voluntária. Alguns ciclistas recebiam um patrocínio para comprar bicicleta, reposição de pneus, capacete, enfim. Mas a maioria fazia isso por prazer ao esporte e de forma voluntária, né?
E quem sabe o programa Contra-Ataque então não sirva de apelo, né, para esse pedido, né, os nossos governantes aí, sei que muitos assistem também o programa, né, que realmente eu acho que seria uma grande homenagem, né, porque afinal, né, ele conseguiu chegar onde nenhum outro desportista pomerodense chegou, a 2 Olimpíadas. Então eu acredito que não teria nenhuma objeção, pelo menos na minha humilde opinião, né, com relação a esse pedido. Eu acho que seria uma justa forma de homenagear uma pessoa que realmente fez pelo esporte pomerodense. Então, o Valdemar aí, o seu Valdemar, teve essa oportunidade então de vivenciar isso com bastante contundência, né? Vivenciou isso realmente na prática. Nós estávamos falando do ano de 77, vamos avançar um pouquinho no tempo, vamos para o ano aí de 1984, que também foi um ano muito importante na vida e na carreira aí do seu Valdemar, quando foi fundada aí a Liga Pomerodense de Desportos, né? O seu Valdemar é um dos fundadores também, e desde então praticamente não se desligou aí dessa entidade. Conta para os nossos internautas como é que foi, por que se deu aí a fundação aí da Liga Pomerodense. Pomerode tinha a CME e as outras cidades, principalmente Blumenau, tinha a Liga Blumenauense de Futebol e a Liga Blumenauense de Salão. Jaraguá do Sul também tinha um salão muito forte e o futebol também. E Pomerode disputava, as equipes de Pomerode disputavam tanto o salão como o futebol. E um desportista e jogador veio morar em Pomerode, o saudoso Euclides Gelesauskas, e ele incentivou muito o futsal de Pomerode. E havia algumas situações, às vezes, que causavam dissabor entre os dirigentes e atletas com a Liga de Blumenau, com a Liga de Futsal de Blumenau. Pomerode disputava o estadual de futsal pela Liga de Blumenau. Mas aí surgiu a ideia de se criar a Liga de Pomerode. Jaraguá tinha a sua liga, Blumenau já contava com a sua liga, por que não Pomerode ter a sua liga? E o Euclides Gelesauskas procurou os administradores municipais e veio também na CME, e aí reunimos um grupo de pessoas, e o Euclides tinha um bom relacionamento também junto ao professor Clóvis Guides, de Timbó, ao professor Otto, da Mitiza, lá, que ele trabalha muitos anos lá na Mitiza, e aí conseguimos juntar a Carsten, as equipes de Pomerode, de salão, porque Pomerode vinha promovendo municipais de salão, lá na quadra do Clube Pomerode, hoje já não existe mais, era uma quadra de cimento, uma quadra pequena nas dimensões oficiais, mas as dimensões mínimas. Era uma quadra polivalente, que servia para salão, vôlei, inclusive basquete, né? O Clube Pomerode tinha tabela de basquete, e aí se reuniu um grupo, o professor Clóvis, Arno Miller também, desportista, e eram os 6 irmãos, né, da Associação Miller, os pais da família Miller ali. E aí, numa reunião na Câmara de Vereadores, a Câmara funcionava dentro da Prefeitura, no 2º pavimento, aí então surgiu essa reunião e nós, então, com Timbó, com o apoio de Timbó, a Germer, a Mitiza, na época a Arca, a Associação Walter Miller, as equipes de Pomerode, juntamente com a Carsten, então resolveu-se fundar a Liga Pomerodense de Desportos. Não seria só de salão, nem só de futebol, mas abrangeria todas as modalidades. Como muita gente pensa que a LPD só gerencia o futebol, mas não, gerencia diversas modalidades, e não só na cidade de Pomerode também, né? Porque a jurisprudência, ela vai além das nossas fronteiras, né, seu Valdemar? Isso. Aí, quando o Euclides procurou a Federação de Salão e a Federação de Futebol,
Aí todos elogiaram que teve essa ideia de se ter uma liga eclética. E eu tive, vamos dizer assim, como sendo presidente da CME e servidor público municipal, eu fiquei encarregado de ver toda a parte burocrática, estatuto, redigir a ata de fundação. Fui com o presidente Euclides a Florianópolis, porque a Federação de Futsal tinha sua sede em Florianópolis, como hoje ainda tem. Fomos lá, fizemos a filiação do salão, fizemos a filiação do futebol, né? E aí, no início, na década de 80, no início, o forte da Liga de Pomerode eram campeonatos regionais de futsal, categoria infantil, juvenil, adulto, porque os campeões de cada liga tinham o direito de disputar os estaduais promovidos pela Federação de Futsal. Então, seu Valdemar, naquela época, o futsal que era o forte da LPD, né? Sim. No início, sim. Aí, como o Euclides, o estatuto, e havia uma legislação federal que todo presidente de entidade dirigente, coordenadora, poderia ficar 3 anos e mais uma reeleição, então um máximo de 6 anos, aí venceu o prazo do presidente, e aí ficou um tempo, um mês, para se definir como é que vai ficar a liga daqui para frente. Aí o Euclides um dia veio conversar comigo na CME, mas eu disse para ele que seria difícil, porque havia muitas outras atribulações, porque a CME era uma função, um cargo voluntário. Eu tinha outras atribuições também pela prefeitura, como servidor municipal. E na liga também eram todos voluntários. E numa situação, teve uma assembleia no Clube Pomerode, onde eu também tive uma passagem como secretário por muitos anos, e onde também acompanhei, na época, toda a construção da piscina do Clube Pomerode, e Pomerode começou a participar de campeonatos estaduais, de natação, e também em jogos abertos. E aí, numa assembleia, uma pessoa veio falar comigo e disse: você vai ser o novo presidente da Liga? Eu disse: não, presidente da Liga não. Eu disse: eu tenho a CME e já tem muita atribuição. Aí essa pessoa disse para mim: não, você vai ser o presidente e eu vou ser o vice. Só que podemos então fazer o seguinte, seu Valdemar, não vamos revelar quem que é o nome dessa pessoa, não vamos deixar no ar aí o que aconteceu nessa assembleia, né? Quero convidar o senhor para o próximo programa, para a gente continuar esse bate-papo falando aí sobre a sua vivência no esporte pomerodense. Vamos deixar aí esse assunto pendente para a próxima semana? Tudo bem. Então tá certo. Obrigado aí, seu Valdemar Wissner, nesse primeiro programa Contra-Ataque especial aí com ele falando aí da sua trajetória dentro do esporte pomerodense. Tem muita coisa ainda pra gente falar, por isso a gente vai dividir o programa em 2 partes. Então eu convido você, amigo internauta, espectador do Jornal de Pomerode, na internet, nas redes sociais, para na próxima semana continuar acompanhando, né, a nossa entrevista aí com o professor Valdemar Wissner, aqui no programa Contra-Ataque, que nesta semana se encerra nesse momento. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência de toda sexta-feira. Toda sexta-feira a gente trazendo um convidado aqui na TV JP, aproximando o esporte de você. Um abraço.